Julgamentos podem ser bem complicados, não é mesmo? Aliás, é uma responsabilidade enorme que um juiz tem ao avaliar casos muitas vezes dificílimos, em que você não tem muito material para decidir e você tem, às vezes, a vida de uma pessoa nas mãos, né? No caso do juiz ali, tem a vida daquela pessoa nas suas mãos e nem sempre ele consegue chegar a uma conclusão muito fácil, mas ele tem que decidir. Às vezes é um júri, em alguns casos vão para júri popular. A gente sabe que também ali muitas cabeças, muitas opiniões e que a justiça humana ela é falha de qualquer forma, ela nunca vai ser perfeita, nunca a gente vai achar que os julgamentos serão sempre perfeitos e devido a várias circunstâncias, vários motivos, mas há uma justiça sim, uma justiça perfeita, existe um juiz que é perfeito e existe um dia designado para esse julgamento. E esse julgamento vai ser um julgamento justo para todos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ao dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler, então, a partir aqui do versículo 12, do capítulo 2, nós estamos no capítulo 2 de Romanos, nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Nós vamos dar continuidade aqui ao assunto que Paulo vem trazendo, o diagnóstico que ele traça aqui inicialmente. Ele está falando aqui da condição do ser humano, condição aqui que a gente verifica facilmente que é a condição de um réu. Então, muito bem, vamos então continuar a leitura, Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Um julgamento justo para todos. A gente pode ver nessa passagem alguns fatores que mostram isso. Por exemplo, nós vemos aqui os critérios do juiz. Paulo começa falando aqui, ele fala de dois grupos de pessoas, dois grupos que são apontados. Os que receberam a lei e os que não receberam a lei. Os que têm conhecimento da lei e os que não têm conhecimento da lei. Então a gente sabe por todo o contexto, por todo o que a gente está caminhando aqui, que ele está falando de judeus e não judeus ou gentios. Os judeus receberam, como a gente sabe, a revelação, receberam muitos privilégios, entre eles a lei. A lei é um privilégio você conhecer aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus não aprova, em detalhes, com instruções detalhadas para a vida, no caso do povo judeu e de tudo aquilo que eles receberam ali. Mas
havia os outros povos, e os outros povos não tinham recebido a revelação dessa forma específica. Então Paulo ele dá ele faz essa distinção aqui e ele mostra o mero desconhecimento da lei não isenta ninguém. Não é pelo fato de não conhecer a lei que as pessoas não irão prestar contas dos seus pecados. Sobre isso que Paulo está falando aqui. Ninguém pode alegar, eu não sabia. No caso, esses gentios, esses povos que não tinham recebido essa revelação, não tinham esse conhecimento da lei de Deus. Ele está falando, essas pessoas elas não estão isentas. Eles vão ser julgados de acordo com o que eles não sabem. Não vai ser cobrado deles aquilo que eles não sabem, só vai ser cobrado deles aquilo que eles já sabem. E Paulo vai falar especificamente disso logo em seguida. O fato é que não há essa isenção no caso de não conhecer a lei. É isso que ele está deixando bastante claro aqui. E em segundo lugar, ele diz que o mero conhecimento da lei também não isenta ninguém. Ou seja, se desconhecer não isenta, apenas conhecer também não isenta. O fato é que o povo judeu estava ali todos os sábados nas sinagogas que estavam espalhadas ali já por todo o Império Romano, e os judeus se reuniam ali todos os sábados para ouvir a respeito da lei. A lei era pregada ali. Os mestres, os rabinos, ensinavam o povo tinha conhecimento, estava sendo informado ali o tempo todo. E a gente sabe, pelos evangelhos, a gente sabe por aquilo que o Novo Testamento nos mostra, que esse simples conhecimento muitas vezes trazia essa sensação de que eles estavam bem, já sabiam, já conheciam e se davam satisfeitos com isso, por isso, né? E Paulo diz, olha, não é o ouvir, mas é o cumprir que é levado em conta por Deus. É a obediência que é levada em conta. É realmente atender aquilo que a lei diz. Não apenas ser um ouvinte. Ser um ouvinte e participar eventualmente de uma cerimônia ou outra não dá a ninguém a isenção em relação aos seus pecados. Quanto a essa obediência, é um tema que ainda a gente vai ter que verificar muitas coisas durante essa carta. Não vou me estender sobre isso agora. É uma informação que eu vou ter que deixar para que a própria carta, o próprio conteúdo, o próprio fluxo do texto, ele nos traga as informações que a gente precisa. Que tipo de obediência é essa? Como é que se chega a essa justificação? Afinal, o fato é que não adianta usar como argumento diante desse juiz que é criterioso, que você não vai obedecer os seus critérios, ou que você não conhece, ou porque você conhece. Não é conhecer ou deixar de conhecer. A questão é diferente, é o que você faz, quem você é. Ninguém está isento. Aliás, é preciso entender aqui que numa extensão maior aqui, não apenas os judeus especificamente, mas qualquer religioso que, especificamente aqui até falando do cristianismo, nas suas muitas vertentes, pode cair, e muitas vezes cai, nessa armadilha de achar que porque participa, porque tem assistido a muitas palestras, frequentado escolas bíblicas, retiros, etc., pelo fato de estar envolvido com uma série de coisas ali, ter muita informação acumulada, está isento do julgamento de Deus, está isento dos seus pecados. Isso não é verdade. Então é importante entender claramente que esse juiz ele tem critérios corretos. Mas também existe a questão da responsabilidade aqui, e aqui a gente vai ver que Paulo ele vai explicar um pouquinho melhor essa questão dos gentios. Afinal, por que a alegação de um desconhecimento da lei não serve para isentá-los? Por que eles não estão isentos? Ele fala aqui de algo muito importante,
que é o senso moral que existe dentro de cada um. Ele diz que esse senso moral está dentro das pessoas. Ele faz parte de um registro que está ali, faz parte do ser humano. Esse registro, nós sabemos que ele vem lá do início, ele vem da criação do homem. Ele faz parte daquilo que Deus colocou na essência humana, como imagem de Deus. O homem ele foi criado com capacidades morais, ou seja, capacidades de distinguir o certo e o errado. E isso, ainda que tenha sofrido alterações, tenha sofrido corrupção, está lá. O registro está ali, existe essa identificação, assim como existe uma referência interna daquilo que é realmente certo e daquilo que não é certo. E o homem ele consegue sim fazer isso. Prova disso são as muitas culturas que a gente vê pelo mundo afora, das mais primitivas, as culturas mais avançadas. Você vai perceber que todas elas têm um sistema de avaliação dos comportamentos, um sistema jurídico, que também varia, evidentemente, em detalhes e em sofisticação, mas, em geral, todos os sistemas eles têm um padrão ético. Geralmente, isso é a grande porcentagem, né? A grande maioria, você vai verificar que as culturas elas punem coisas como roubar, como matar, o caso aqui, matar o assassinato, né? Um ser humano matar outro por vingança, por exemplo. O próprio adultério é visto, a não ser em algumas culturas muito específicas, né? Isso tem alguns desvios, mas em geral existe um padrão ético, existe uma correspondência cultural a isso que o homem carrega dentro de si. Por outro lado, esse homem também tem uma consciência, Paulo diz. Essa consciência acusa ou defende. A consciência é uma espécie de instrumento mental do qual nós fomos dotados. A consciência é aquele ponteirinho que indica se nós estamos dentro ou fora daquele valor ético que nós temos como referência. Então, se eu tenho uma referência A, que me diz que aquilo ali é certo, minha consciência ela vai me aprovar quando eu faço aquilo. Por outro lado, quando o ponto B está me indicando aquilo que é errado e eu faço aquilo, minha consciência vai me acusar e vai me dizer, você está errado. E isso é algo que nos pesa, né? Chega às vezes até a tirar o sono das pessoas, dependendo do grau com que aquilo atinge a pessoa, a agudez, né, com que aquilo atinge a pessoa. O fato é que existe essa referência, esse padrão, esse ponto de registro interno que foi colocado dentro de nós, e existe essa consciência que aponta para o erro, acusa ou defende. E Paulo está dizendo aqui que isso, aprovando ou reprovando, ele vai mostrando que estamos certos ou errados. O que ele está querendo dizer com isso? Que as pessoas elas não fazem as coisas de forma inconsciente. As pessoas não fazem as coisas de forma simplesmente aleatória. Quem sai por aí e faz uma maldade, né? Vamos ser aqui genéricos, né? Não vou nem dar algum exemplo aqui, mas a pessoa normalmente ela sabe que está fazendo um mal. Isso é o normal. Aliás, você pode até observar crianças bem pequenas, né? Desde pequenininho, o ser humano ele sabe quando ele está enganando, ele está escondendo ali, às vezes, um brinquedo do coleguinha, né? Esconde atrás, esconde embaixo do tapete. A gente hoje em dia vê vídeos muito, muito engraçados. A gente dá risada, a gente acha engraçado, porque
é uma mentirinha que não tem sofisticação nenhuma, né? Parece uma coisa muito boba, mas na verdade, embora não tenha nenhuma sofisticação, né? É claro que o ser humano ele vai se sofisticando nisso, nessa arte de fazer coisas erradas, de mentir, etc. Desde pequeno ele já sabe que está fazendo alguma coisa que não é certa, né? Procura esconder aquilo que fez de errado, procura às vezes contar uma mentirinha ali. Aqui sem fazer nenhum tipo de julgamento, mas falando daquilo que a palavra de Deus ela nos revela a respeito do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano não apenas ele erra, ele está sujeito ao erro, como ele não faz isso de maneira totalmente despercebida. Ele sabe o que está fazendo, sabe que está fazendo alguma coisa errada. E é disso que Paulo está falando. Exceto em alguns casos muito específicos de patologias, pessoas que têm lesões muito sérias e que decididamente impedem essas pessoas de ter uma avaliação do certo e do errado, e aqui se excluem todos os comportamentos que muitas vezes são diagnosticados por aí como doenças mentais, na verdade são apenas vícios que as pessoas adquirem por diversos motivos, mas falando aqui claramente de lesões físicas comprovadas e fácil de perceber que a pessoa realmente não sabe o que está fazendo. Tirando isso, excluindo isso, todas as pessoas, os seres humanos comuns, eles são capazes sim de saberem que são responsáveis pelos seus atos e sabem quando estão fazendo alguma coisa errada. E a sentença? A sentença que Deus determinou. Existe uma sentença, e essa sentença ela tem um dia marcado, um dia agendado. E o juiz que vai presidir é ninguém menos do que o Senhor Jesus. Paulo está dizendo, Jesus é aquele que vai julgar. E ele é um juiz que não pode ser enganado. Aqui o texto fala claramente que ele vai julgar e vai julgar de acordo com o conhecimento que ele tem absoluto das pessoas. Conhecimento não só daquilo que as pessoas falam e fazem, mas até mesmo daquilo que elas pensam. Ele vai julgar retamente. Ele vai julgar sem se basear em aparências. Diante dele não tem qualquer apelação nesse sentido, de que você não sabe ou você não fez. Tudo vai ser julgado corretamente por ele e também não tem qualquer forma de se adiar o dia. O dia está marcado, o dia está certo, o dia é um dia lá no futuro, é um dia que nós não sabemos, mas esse dia virá, esse dia é tão verdadeiro quanto o dia que a gente está vivendo hoje. E o juiz é alguém que não vai ser enganado de forma nenhuma. Ele não vai ser enganado nem pela religiosidade das pessoas, nem pela falta da religiosidade. Nada disso vai mudar aquilo que Jesus Cristo sabe a respeito de cada um. Por outro lado, ele também não engana ninguém. O evangelho, Paulo diz aqui que o evangelho dele, Paulo, o evangelho que ele pregava, é um evangelho que diz tudo isso. Ele diz, tudo isso está de acordo com o meu evangelho, ou seja, essa exposição de quem é o ser humano, essa exposição honesta, essa exposição que diz que há um julgamento, que avisa, que notifica os homens. É claro que Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer o perdão, para trazer a reconciliação, para fazer com que o homem pudesse ter uma vida com Deus e tudo mais. Mas isso é verdade, mas é verdade também que ele deu o evangelho e o evangelho informa o porquê é necessário esse perdão. Por que eu preciso de Jesus? Eu preciso de Jesus porque eu sou um réu. Eu preciso de Jesus porque somente Ele pode me justificar. Somente através dele
é que eu vou poder comparecer livremente diante dele, não para que eu passe por esse tipo de julgamento. A Bíblia fala de um julgamento diferente, vamos dizer assim, para aqueles que creem em Jesus. Mas é preciso saber que esse juiz, ele tem retidão, e a retidão da sua sentença é absoluta. Ele não vai ser enganado, e ele também não está enganando ninguém. Tudo absolutamente correto, tudo absolutamente justo e perfeito, dentro da justiça, que é a justiça de Deus. Não vai haver qualquer apelação nesse dia. Ninguém vai poder apelar para nenhum tribunal superior, para qualquer instância superior, porque não existe, não tem instância superior. Essa é a instância das instâncias. O Senhor dos Senhores vai estar ali e não vai, não vai ter como apelar. Tudo aquilo que tiver que ser feito nesta vida, que façamos, né? Enquanto é tempo. E, aliás, ficam aqui alguns questionamentos a respeito disso que o texto nos traz. Questionamentos para nós temos que nos questionar. Você é alguém que é realmente convicto da justificação que você tem diante de Deus? Você é justificado por Jesus e por isso você está plenamente certo de que você não está aqui depositando a tua vida baseado em qualquer outra coisa que não seja a fé em Jesus? Então, muito bem. Então, cabe a você propor o evangelho às pessoas, você viver esse evangelho e você falar sobre um evangelho que é indistinto, ele é imparcial, ele tem critérios justos, ele atribui responsabilidade às pessoas de forma justa. Não acredite em outro evangelho, não pregue outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que leva as pessoas à salvação de verdade. Aliás, transmita o evangelho sem omitir as verdades que são essenciais, né? Afinal, são instrumentos de Deus para que as pessoas possam realmente, efetivamente, serem salvas. Mas se você não tem a justificação, você tem dúvidas, você talvez está pensando o que tudo isso possa querer dizer, vamos simplificar. Abandone os questionamentos em relação a Deus. Não questione se Deus ele é justo ou não justo. Deus é justo. E não adianta nós discutirmos com ele a esse respeito. Não adianta nós tentarmos sobrepor a nossa opinião à opinião dele que está registrada nas Escrituras. Isso é inútil nós fazermos. Então temos que parar de questionar o juiz. Isso não vai resolver. Na justiça humana, às vezes, os réus eles procuram desacreditar o juiz, né? Isso às vezes funciona na justiça humana. Na justiça de Deus, não. Isso não tem como funcionar. Por outro lado, é necessário você ajustar a sua consciência. Ajustar a sua consciência. Você tem uma consciência, mas ela precisa ser ajustada para que ela aponte para o padrão correto. E para que ela aponte para o padrão correto, você precisa olhar para o Evangelho. Você precisa abrir o teu coração para o Evangelho. Você precisa estar aberto para que o Evangelho te dê o diagnóstico. Você não fique usando de justificativas, tentando usar argumentos, tentando se justificar a si mesmo, usar uma justiça sua. Isso é inútil. Você precisa realmente abrir o teu coração para que o Evangelho seja a referência e assim a tua consciência te leve aquilo que é necessário para que você busque o perdão, busque a justificação que há apenas e tão somente em Jesus Cristo. Esse julgamento é um julgamento justo para todos, ele vai acontecer, ele tem dia marcado. Que nós estejamos do lado certo nesse dia.
Na próxima semana, nós vamos continuar aqui, Paulo ainda vai continuar falando sobre esse diagnóstico e vai ser mais específico ainda em relação ao povo judeu, por que eles estavam ali, alguns deles, até a maioria deles, né, lutando com o evangelho, porque relutavam em relação a isso. É muito importante a gente prosseguir nessa trajetória da exposição. Então, até lá, uma boa semana, que Deus te abençoe.